Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para todos? Amém? Mas que é isso para tantos? Mas o que é isso para tantos? Essa passagem é uma passagem que a gente fala sempre sobre multiplicação. Mas o Senhor, Ele traz um ensinamento profundo, porque a palavra de Deus, ela tem várias vertentes, ela nos ensina. Quando a gente olha para um lado, a palavra de Deus está nos ensinando. Quando a gente olha para o outro, a palavra de Deus está nos ensinando. Em todas as direções, a palavra de Deus, ela nos ensina. Ela nos edifica, ela nos conforta, nos exorta. E vemos aqui na palavra de Deus que havia uma situação. Jesus estava à frente de uma multidão. Jesus, ele não precisava, vamos dizer assim, não era a obrigação dele alimentar a multidão. Ele não tinha a obrigação. Mas o seu coração olha aquela multidão e vivendo um contexto, porque Jesus estava vivendo um contexto, uma realidade humana daquela época. Israel estava subjugado a uma nação, o império da época. Israel pagava tributos pesadíssimos, e ninguém gosta de pagar imposto, irmão. Se falar assim, eu gosto de pagar imposto, ninguém gosta. E era imposto sobre Israel. Israel era subjugado. E nós podemos ver que naquele tempo havia muitas pessoas necessitadas, pessoas carentes, como hoje também nós vemos muitas pessoas necessitadas e carentes. Podemos ver que naquela época havia muitas pessoas enfermas, não é verdade? E a medicina naquela época não era igual à medicina de hoje. Hoje nós temos alguns recursos, não se morre mais de doenças. Hoje, naquele tempo você morria, hoje não. Mas eu quero dizer que independente da tecnologia, independente da época, o homem sempre vai ter uma necessidade. Nós somos carentes, nós somos necessitados. Independente da sua condição social, você vai ter uma necessidade. São várias as necessidades. Se você chegar num lugar, uma pessoa rica, com grandes posições, ela vai ter uma necessidade, uma carência. E aqui podemos ver na palavra de Deus que Jesus, ele vê aquela multidão que o seguia. Por que a multidão seguia Jesus? E eu perguntar para você, por que você segue a Jesus? Porque você levanta todo dia e você glorifica o Senhor, seu Deus? Porque você levanta todo dia, aleluia, e agradece pelo fôlego de vida? Aleluia. O Senhor, ele nos salvou e nos fez compreender. E muitas, vamos dizer assim, aquela multidão não tinha entendimento, não entendia. Os discípulos entendiam até certo nível, porque eles estavam ainda aprendendo. Porque à medida que nós andamos com Jesus e vamos tendo intimidade com Ele, aleluia, nós vamos entendendo a vontade de Deus, que é perfeita, boa e agradável para a nossa vida. Muitas vezes a vontade de Deus pode ir contra a minha, contra a sua, mas ela é boa, perfeita e agradável. E a palavra de Deus diz que Jesus vê aquela multidão, e aquela multidão tinha necessidade. E Jesus, testando os seus discípulos, e eu volto aqui, Jesus tinha a obrigação de multiplicar pão, de dar alimento para aquela multidão?
Sim ou não? Não tinha. Mas Jesus conhece a sua necessidade, assim como Ele não tem obrigação nenhuma para conosco, mas Ele conhece a necessidade, e como nós o recebemos como Senhor e Salvador de nossa vida, aleluia, Ele estende a mão dele sobre a nossa vida todo dia, mesmo não merecendo, aleluia, o Senhor nos abençoa. Você é abençoado não pela sua justiça, pelo que você faz, pela sua origem, pela tua etnia, não, você é abençoado porque há uma graça de Deus sobre a sua vida. Aleluia! Aleluia! Há um decreto real sobre a sua vida, porque o Senhor, aleluia, Ele decretou sobre a minha e a sua vida, que aqueles que não nasceram da vontade do homem, aleluia, da vontade do varão, aleluia, mas nasceram de Deus, aleluia, do Espírito de Deus, esses são chamados filhos de Deus. E como filho de Deus, aleluia, um pai, aleluia, ele ama seus filhos, ele cuida seus filhos, aleluia. Um pai, que nem a palavra de Deus diz, não dá pedra para o filho, ele dá pão, não dá compra, ele dá o que? Alimento, aleluia. E Jesus vê aquela multidão, e Jesus prova os seus discípulos. E é interessante que muitas vezes na nossa vida nós agimos assim. Temos problemas na nossa vida, e aí a gente começa a conjecturar: como que eu vou fazer? Vou fazer assim, vou fazer assado. As várias possibilidades e as frentes solutivas dos problemas. A palavra de Deus diz que Jesus, ele pergunta para quem? Ele vira e pergunta para Filipe: Filipe, onde compraremos pão? Filipe deve ter olhado para Jesus, viu aquela multidão, viu assim, a mão no bolso, cadê o dinheiro? Humanamente os recursos não davam, e Filipe rapidamente faz uma conta, aquela conta de pão, de padaria, faz rápido aquela conta, aleluia. O que Filipe fala para ele? 200 dinheiros de pão não lhes bastarão. Ele diz: Jesus, tem recurso não? Não tem recurso, não vai dar. O que eu tenho na mão, que eu posso fazer? Porque muitas vezes os nossos recursos, o que a gente tem, não dá. Ei, mas não é hora de você desesperar, você tem um Deus que cuida de você. Aleluia, não é hora de desespero. E a palavra de Deus diz que Filipe, ele foi lá, fez aquele cálculo, aleluia. E aqui eu fico vendo, ele deu uma solução, aleluia. Ele fez, especulou, fez ali uma soluçãozinha, um cálculo. Podia ser uma solução pífia, alimentaria alguns. Às vezes a gente tem essa solução, alimenta alguns, mas não todos, né? É o cobertor curto, né? Cobre a cabeça, descobre os pés. Aleluia. Aí você vê também a solução impossível, aquele que é mais incrédulo, fala: não tem jeito, não vai fazer, não vai dar, a obra não vai. Ei, Deus não mandou, não chamou você para trabalhar aleluia, no possível. Aleluia. Deus nos chama para trabalhar no sobrenatural, no impossível de Deus. Aleluia. E a palavra de Deus diz, aleluia, que aí, ô glória, 200 pães não dá. Aí tem aquele que vê uma solução e apresenta, é André. André chega e fala para eles: olha, mas tem aqui um rapaz. O que esse rapaz tinha? Ele tinha 5 pães de cevada e 2. O pão de cevada é o pão mais simples, não era nem de trigo, era de cevada, que era o pão que o pobre comia, as pessoas daquela época comiam.
pão de cevada. Eu quero dizer, aquilo que você tem, não despreze, porque é isso que Deus vai usar. Não deixe ninguém desvalorizar aquilo que Deus botou na sua mão, porque muitas vezes Deus nos dá as coisas e nós mesmos desprezamos, nós mesmos não damos valor àquilo que Deus tem nos dado. E eu quero dizer para ti, aleluia, abençoe, aleluia, ou pela fé multiplique isso que Deus tem te dado, multiplique a bênção no seu lar, aleluia. O seu emprego é uma bênção, a sua família é uma bênção, aleluia. O que você tem é uma bênção, a roupa que você vai para a igreja é uma bênção, o seu sapato é uma bênção, o carro que você tem é uma bênção, aleluia. Abençoa em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, oh glória, aleluia, oh Jesus, aleluia. Abençoe aquilo que Deus te deu, aleluia. Se Deus santificou, se Deus abençoou, aleluia. Meu irmão, tome posse, multiplique. Oh pastor, Deus só me deu um talentozinho. Multiplique esse talento. Enterra na terra não. Terra não. Oh glória, aleluia. Jesus, tu és fiel, Senhor. Aleluia. E aqueles que vêm, porque aparecem os curiosos, são muitos, que cercam, e digam aí, rapaz, agora eu vou olhar ver o que vai acontecer. Já viu que tem muitos que na sua vida ficam te cercando só para ficar bisbilhotando, ficar olhando, não te ajuda em nada, e muitos ficam torcendo que vai dar errado, mas não vai dar não vai dar errado não. Eu quero dizer para você, obedeça a Deus, independente de onde você estiver. Se você estiver na igreja grande, obedeça a Deus, se estiver na igreja pequena, obedeça a Deus, se está ali, obedeça a Deus, porque quando Deus manda, e Ele alabaçou, quando Deus manda, aleluia, Ele garante, aleluia. E é interessante que aí Ele começa a dividir como a primeira, organiza, vamos organizar, porque as coisas de Deus é com ordem e com decência. Começa a organizar, começa aquilo que Deus tem te dado, organiza a sua casa, organiza o seu lar, organiza, meu Deus, aleluia, glória a Deus. Organiza aquilo que Deus tem te dado, aleluia. Porque as coisas bagunçadas, isso não é de Deus, aleluia. A casa de Deus, as coisas de Deus é tudo com ordem, com decência, aleluia. A sua vida também é com ordem, com decência, aleluia. Organiza aquilo que Deus tem te dado, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E Ele começa a dividir aqueles pães, aqueles peixes, e divide. Agora é interessante, aos olhos humanos, quando a gente começa a dividir, vai cessar matematicamente. Você começou a dividir, agora vem encher um cesto. Jesus, traz mais um, aleluia, encheu outro cesto. Aí os curiosos olhando, e os discípulos olhando, traz mais outro, enche mais outro cesto, aleluia, traz mais outro, aleluia, traz mais outro, enche, vai enchendo, porque a bênção de Deus só termina quando Ele determina, aleluia, aleluia. Deus começa a agir assim, Deus manda um, manda outro, vai mandando, vai agindo, e a obra vai crescendo.
aleluia, a bênção de Deus vai agir na sua vida. É assim que Deus faz, aleluia. Qual é o trabalho? Reparte o pão, porque quanto mais você reparte, mais Deus multiplica. Quanto mais você alimenta, mais Deus te dá a condição de alimentar, aleluia. Nós vemos que os homens de Deus, pela fé, fizeram grandes coisas, mas foi pela fé, aleluia, debaixo da vontade de Deus, do agir de Deus, aleluia. E sem, não dependeu de político, não dependeu de homem, dependeu exclusivamente de Deus, aleluia. E é assim que Deus faz, quando aprendemos a ter dependência dEle,